Muito bem, já estamos de volta e estamos aqui em nossa sala de entrevistas. Hora de um bate-papo no J mais ABC desta sexta-feira. Hoje recebemos o nosso querido amigo e colaborador da TV Mais, o professor Ramon Barazal. Boa noite, professor Barazal. Quanto tempo? Como vai? Tudo bem? Boa noite, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Obrigado por sua presença e mais uma vez seja muito bem-vindo, viu, Barazal? Muito bem-vindo. O tema de hoje do nosso bate-papo é sobre este momento que antecede as eleições 2018. Novidade nessas eleições, a vaquinha eleitoral arrecadou cerca de 11 milhões de reais a candidatos à presidência da República. Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, o repórter Renan Bandeira preparou uma matéria falando um pouco mais sobre o tema. Então vamos acompanhar. A arrecadação de recursos pela vaquinha está permitida desde 15 de maio deste ano, ainda no período pré-eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, por enquanto 25 empresas de financiamento coletivo habilitadas pelo órgão coletaram dinheiro a candidatos. Por enquanto, o presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL, foi o que mais recebeu dinheiro por financiamento coletivo. Bolsonaro conseguiu 1,1 milhão, segundo os dados do TSE. O ex-presidente Lula, que teve a candidatura indeferida, aparece em segundo lugar, com 598,1 mil arrecadados. O mesmo valor não foi repassado ao então candidato da chapa, Fernando Haddad, como aponta o próprio Tribunal Eleitoral. O montante só foi liberado aos candidatos após a apresentação do registro de candidatura à Justiça Eleitoral, feita até 15 de agosto. As regras para o financiamento coletivo foram definidas pelo tribunal em fevereiro deste ano. Na época, a resolução do TSE estabeleceu o limite de R$ 1.064,10 por doador pela modalidade vaquinha. As doações acima desse valor devem ser feitas sem intermediação de terceiros. Já as doações eleitorais por empresas foram proibidas em setembro de 2015. Muito bem, mas agora vamos dar continuidade ao assunto e conversar aqui com o professor Barazal. Vamos lá, Barazal, a gente tem muita coisa para falar. Sim. Nesse momento tão decisivo para o Brasil, né? A vaquinha eleitoral, como falamos aqui, é uma novidade. Temos uma novidade em relação aos presidenciáveis, aos governadores, aos senadores, que alguns voltaram ao cenário, aos deputados. Juiz Sérgio Moro dando uma declaração de orientação aos brasileiros. É um momento delicado e acho que vai marcar a história do nosso país, não é, Barazal? Gil, eu não tenho dúvida, sabe, disso, mas a primeira coisa que eu queria dizer, Gil, para os nossos amigos lá em casa, é o seguinte, que a gente transforma o nosso domingo, depois de amanhã, num dia de uma grande, mas uma grande festa, de uma grande celebração, porque é o dia mais importante do ponto de vista da cidadania para qualquer pessoa no mundo, e portanto no Brasil também, é aquele dia onde ninguém vai interferir na tua decisão, a não ser você mesmo, quer dizer, você vai decidir quem você vai escolher para presidir o país, para governar o teu estado, etc., para te representar nas câmaras federais e estadual e assim por diante. Portanto, é importante que a gente transforme esse nosso dia de domingo num dia, como eu disse, de muita festa, de muita alegria. E por que eu estou dizendo isso? Exatamente em cima dos fatos que vêm sendo registrados ultimamente, no que diz respeito a esse antagonismo exacerbado que a gente tem visto nas ruas, nas escolas, nos bares, nos cafés, de pessoas, inclusive dentro das próprias famílias, de pessoas se desentendendo porque nós estamos, enfim, discutindo, porque eu vou votar no candidato A e a outra pessoa vai votar no candidato B. Isso não pode acontecer. Aliás, nunca aconteceu no nosso país e dessa vez está acontecendo. E isso culminou com 2 ataques a 2 candidatos recentemente, um candidato à presidência, o deputado Bolsonaro, e outro candidato ao governo do Estado, aqui em Mauá, o Ribeirão Pires, se eu não me engano. Ribeirão Pires, que é o candidato Costa e Silva, que também foi alvejado, etc. e tal. Quer dizer, isso é o cúmulo e nós não devemos fazer isso nem permitir isso. Portanto, a minha recomendação para os nossos amigos é que, de fato, a gente transforme esses limões todos numa boa limonada e comemore o domingo com uma grande festa. Você citou esse momento diferente e especial nas eleições desse ano. Então vamos lá. Um período mais curto, viemos aí de um impeachment, um presidente que está enrolado até o pescoço em processos, muitos políticos presos, um ex-presidente na cadeia. É um momento realmente diferente, um momento especial,
onde o Supremo também abusou de algumas coisas e acertou muito em outras decisões. Você acha que este realmente vai ser um momento de mudança e que a maioria das pessoas tem consciência disso ou ainda vão naquele famoso voto útil? Sabe, aquele voto necessário? Voto nele porque não gosto daquele. Como é que você vê essa questão? Eu acho que essas duas linhas de raciocínio que você está montando, Gil, são compatíveis. Quer dizer, uma não anula a outra. Em primeiro lugar, porque no domingo, ao que tudo indica, pelo menos até esse momento, nós não vamos ter exatamente uma eleição como sempre acontece. As coisas são muito diferentes dessa vez. Nós estamos tendo, muito mais do que uma eleição propriamente dita, um plebiscito. Um plebiscito do tipo quem é a favor ou contra o PT, por exemplo. Claro. E isso tem se mostrado claramente nas conversas, nas discussões, nas pesquisas, nas entrevistas e assim por diante. Portanto, isso já descaracteriza essa coisa da eleição propriamente, entre quais desses candidatos você escolhe o seu. E isso desmobiliza, de outro lado, uma opção de gente que poderia transformar a eleição numa linha de raciocínio clara no que diz respeito à busca da melhoria das condições para o país. Quando eu digo melhoria de condições econômicas, social, etc., né? Quer dizer, o Brasil está atravessando uma crise profunda, já 3 para 4 anos para cá, uma crise profunda do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, etc., já visto taxa de desemprego, por exemplo, que tem reflexos sociais gravíssimos, e assim por diante. Portanto, a minha preocupação, Gil, é que nós tenhamos, seja ele quem for o escolhido, nós tenhamos um bom governo nos próximos 4 anos. E não um governo de vingança, um governo de ódio, um governo de rancores, revanchista, né? De revanchista, etc., etc. Portanto, essa é a minha preocupação. Repito, no domingo, tudo está indicando, pelo menos até esse momento, que nós vamos ter um grande plebiscito. Sim. E não uma eleição propriamente dita. O que é uma pena. Você acredita que o eleitor, diante desses fatos, desses acontecimentos, acabou se interessando um pouco mais sobre política e acabou aprendendo um pouco mais o esquema político de como funciona? Por exemplo, na última eleição aqui no ABC, se registrou o menor índice de votação em candidatos do ABC. O que deu um efeito, obviamente, porque depois fica difícil de trazer verbas aqui para a região. Nós temos uma campanha que a gente apoia aqui, que quem é do ABC vota no ABC. Você acha que isso realmente é importante e que agora a população já tem consciência da importância desses candidatos? Vamos confessar aqui que a nossa escola eleitoral é gigantesca dentro do Estado, né? Nós temos aqui muitos eleitores. Bom, em primeiro lugar, dizer o seguinte, eu não tenho dúvida de que o nível de consciência política do povo brasileiro aumentou e aumentou muito nos últimos 4 anos. Isso é indiscutível. Você tem as pessoas discutindo, conversando política em todos os ambientes. Sim. Desde o bar da esquina até as universidades, etc. Portanto, isso melhorou e melhorou muito. No que diz respeito a votar, nós aqui no ABC, votar em candidatos do próprio ABC, isso é importante, é claro, é necessário, e isso mostra claramente, Gil, e cada vez mais claramente, de que o voto distrital, mesmo que a lei não o estabelecesse, o voto distrital vai acontecer dessa vez, porque as pessoas aqui do ABC vão escolher preferencialmente candidatos do ABC. Assim como pessoas, por exemplo, da região de Campinas vão escolher de Campinas ou de Ribeirão Preto e assim por diante. Então, o voto distrital ele está vindo à tona naturalmente, ainda que o legislador não tivesse criado, que foi obrigação dos senhores congressistas e não fizeram. Mas, enfim, agora para uma próxima reforma ou mini-reforma política, isso vai acontecer e, para usar uma linguagem popular, vai cair de maduro. Quer dizer, não tem mais como dizer, olha, não há mais justificativo para se criar o voto distrital no Brasil. Portanto, para você que está nos vendo em casa, eu também recomendo, assine embaixo, que escolham candidatos do ABC para deputado estadual, para deputado federal ou para o Senado, exatamente por quê? Porque é dessa forma que nós vamos conseguir mais recursos, mais dinheiro mesmo, para projetos, para planos voltados aqui para 7 cidades da nossa região. Tá certo. Muito bem. Recebemos hoje em nossa sala de entrevistas o professor Ramon Barazal e um grande colaborador aqui da TV+.
O professor Ramon Barazal estará no domingo de volta em nossa programação especial ao vivo, participando da cobertura especial das eleições a partir das 5 da tarde, com a apresentação do Darcio Arruda e com a participação de Carlos Carreiras e outros companheiros aqui. Obrigado, viu, Barazal? Muito obrigado, até uma próxima oportunidade para um outro bate-papo. E já te convido para que na segunda-feira você volte para a gente falar sobre os resultados dessa eleição. Confirmada a minha presença para segunda-feira, Gil, e dizer para os amigos de casa que votem de forma consciente e tranquila. Eu desejo que todos tenham um domingo muito, mas muito feliz realmente, não é? E, portanto, digo a todos que estão nos vendo, seja feliz. Obrigado, Barazal. Então, até segunda-feira. Bom final de semana e vote com consciência. Obrigado. Obrigado.